Eu separei um título para essa mensagem: Como vencer nosso maior inimigo. E parece que o nosso inimigo é o diabo, o nosso maior inimigo. E sobre o que nós vamos tratar aqui não quer dizer exatamente que seja o diabo, mas volta e meia o diabo usa tudo isso contra a nossa vida para nos impedir de ser tudo aquilo que Deus quer que sejamos. O maior trunfo de Satanás é vê-lo destruído, é ver sua vida fracassar financeiramente, emocionalmente, na família. Então o diabo vai fazer de tudo para que nós não tenhamos aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de alegria. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Amém? Está escrito assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Lendo na Nova Versão Transformadora, diz: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Ou seja, o orgulho, a arrogância, que são praticamente sinônimos, eles precedem, eles vêm antes da pessoa ser destruída, da pessoa ser aniquilada, da pessoa ser privada das bênçãos de Deus para a sua vida. E é muito importante, irmãos, que entendamos que o nosso maior inimigo não é o diabo. Ele é o inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir, ele quer que fracassemos, mas ele usa uma ferramenta, e essa ferramenta é o orgulho. O orgulho atrapalha muito nas nossas vidas. Ainda Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade vem antes da honra, ou precede a honra. Antes de ser honrado, Deus vai nos conduzir, antes de termos vitória, antes de termos grandes bênçãos nas nossas vidas, Deus irá nos conduzir para o caminho da humildade. Aprendermos sobre humildade, viver debaixo de uma atitude de humildade, vai nos levar em grandes níveis de vitória, de bênçãos e de restauração na nossa vida. Amém? O que é orgulho? Uma definição de um dicionário de filosofia e teologia. Orgulho é um exagerado senso de superioridade pessoal, uma autoestima desordenada, arrogância e altivez de espírito, presunção. Mas ainda, nesse mesmo dicionário, podemos encontrar o lado positivo do orgulho: senso de dignidade e valor, autorrespeito honroso, autoestima saudável, que é um contraponto desse orgulho. Ainda Aristóteles, ele diz o seguinte, ele tem uma opinião sobre orgulho: um homem não deve humilhar-se e autodegradar-se, mas também não deve ser jactancioso e inchado, mas deve ufanar-se. E aqui eu acho que Aristóteles fala a mesma coisa. Deve orgulhar-se no bom senso de ter uma adequada autoestima. Na verdade, ele está falando que nós temos que ter equilíbrio, não tanto para baixo e nem tanto para cima. O que ele quer dizer, na verdade, é que orgulho todos nós temos, numa medida um pouco maior ou um pouco menor. Uns são mais equilibrados e outros desequilibrados. O orgulho é tão sutil e nos pega tão de surpresa que a gente precisa aprender sobre isso.
Porque muitas vezes nós estamos com muitos problemas na nossa família, na nossa casa, problemas no trabalho, problemas nos relacionamentos, por conta de estarmos sem nos apercebermos do que está acontecendo conosco. Eu quero ser sucinto nessa minha ministração, entretanto era necessário bastante tempo, então eu vou ser objetivo aqui na leitura dos textos, para que possamos entender como é que Deus vê essa situação toda. O que a Bíblia diz sobre orgulho? Então eu separei alguns versículos aqui. Primeiro, que orgulho é um pecado. É pecado o orgulho. Diz assim a Bíblia, Provérbios 21:4: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Então essas coisas não agradam ao Senhor. O orgulho, ele invariavelmente, quando você consegue perceber que tem orgulho, você já fez muito estrago e já pecou bastante. Então a gente de vez em quando se encontra orgulhoso em muitas situações da vida. Mas o problema é que o orgulho, ele me leva a agir, quando isso toma conta do coração da gente de uma maneira muito estranha, ele me leva a agir em várias situações da vida com posturas de orgulho. Vamos lá, Provérbios 6, 16, 17 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. No versículo 17 de 17 de Provérbios diz: olhos altivos é orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Depois tem o versículo 18, que também trata a respeito de alguma coisa que Deus abomina. São 7 coisas, e uma dessas aqui são os olhos altivos. Deus aborrece esse tipo de sentimento, de emoção, de maneira de sentirmos e vivermos dentro do nosso coração. Deus não se agrada do orgulho. O que a Bíblia diz sobre essa questão do orgulho? Deus quebra o orgulhoso. De vez em quando você vê, nossa, aquele cara lá era o tal, e olha como está quebrado. Como que ele chegou nesse ponto? Como que isso aconteceu? Porque ele chegou num nível complicado, e Deus fala: preciso levar esse cara para a realidade. Ele vai e quebra as perninhas do orgulhoso. A arrogância vira 0. Você fala: mas não era o senhor fulano de tal? Olha aqui, Levítico 26, 18 e 20, na versão transformadora. E se apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, a desobediência é uma manifestação evidente de um coração orgulhoso. Todo rebelde, todo desobediente à palavra do Senhor, à liderança, a todo tipo de autoridade constituída, revela um coração orgulhoso. Toda rebeldia dos filhos aos pais denuncia um coração orgulhoso. Toda a nossa resistência a qualquer tipo de autoridade revela um coração orgulhoso. Eu quero voltar aqui: orgulho é pecado. Amém? Se vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. O orgulhoso se torna improdutivo na sua caminhada. Eu disse que o assunto é pesado, irmão, porque talvez você vai conseguir identificar que algumas coisas não fluem, não acontecem, você está patinando há muito tempo, e vai, porque muitas vezes você tem cara de humilde, mas tem um coração complicado.
Todos nós podemos passar por isso. Amém? Então o orgulho serve também de obstáculo às operações de Deus. No Salmo 10, no versículo 4, diz: o perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. A pessoa soberba, a pessoa orgulhosa, ele cogita com ele mesmo, ele fica pensando: eu acho que tem nada a ver esse negócio de Deus, não tem nada a ver, não é bem assim. Eu acho que não é como falam. Eu tenho a minha verdade, eu tenho o meu conceito, eu tenho o meu jeito. Irmão, com muito amor, quero dizer para você que o jeito de Deus, a verdade de Deus está na sua palavra. Aí me disseram: pastor, mas foi escrito por homens. É claro, só pode ter sido escrito por homens. Mas precisaria estudar um pouco de teologia para entender que existe a inerrância bíblica. Lógico, quando eu falo sobre inerrância bíblica, alguns teólogos vão dizer que nós somos fundamentalistas, sem nenhum problema. A Bíblia é poderosa, é a palavra de Deus. Amém? O orgulho, ele contamina as pessoas. Olha o que a Bíblia diz. Marcos capítulo 7, versículo 20. E dizia: o que sai do homem não é o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O orgulho é um negócio que quando você vai se acercando de algumas pessoas e vai persuadindo as pessoas a ter o modo de pensar. Por isso que muitas vezes, por conta de um sentimento comum de soberba, de arrogância, as pessoas se amotinam, ficam juntas, andam mais próximas, porque concordam em uma coisa que é comum a todos os homens: uma soberba interna, um orgulho, uma presunção de achar que a sua verdade, ou a verdade de alguns, ela é absoluta, e ela é maior do que a própria palavra de Deus, ou do que o próprio Deus. Você pode perceber que quando a gente está meio nervoso, meio ufanado, meio doido da cabeça, a gente procura logo alguém para conversar. A gente vai procurar alguém que venha aderir à nossa maneira de agir, de pensar. E a gente começa a contaminar o meio, começa a contaminar as pessoas, contamina a família com orgulho, contamina. Se tem alguém que vai tentar melhorar a situação, logo essa pessoa, ela é deixada de lado. O orgulho promove contenda, Provérbios 13:10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Amém, igreja? Por que é importante entender isso? Porque muitos problemas dentro da nossa vida, da nossa casa, são resultado de um coração orgulhoso. Nem meu pai fala assim comigo. Quem é você para falar assim? Você já usou isso alguma vez na sua vida? Quem você pensa que é? Expressão de alguém orgulhoso. Marido brigando com a esposa. Sobra orgulho. Aí se você disser que está tendo orgulho ali, aí o negócio fica quente. E para não perder, alguém tem que ficar por cima. Começa aquela coisa argumentativa. Um é melhor do que o outro, porque eu sou melhor, porque você fez, porque você aquilo. E ninguém abaixa o tom, e ninguém reconhece o seu erro,
problema do orgulhoso é que o orgulhoso tem dificuldade de reconhecer que está errando. Quantos papais falam para o filho: me respeite, hein? Eu sou seu pai. Isso é autoridade conquistada ou isso é orgulho por imposição? Isso mexe com a gente, né, irmãos? A Bíblia diz que os orgulhosos serão humilhados. Salmo 18, versículo 27. Livras os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Não tem como, irmão. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Todo tipo de soberba, todo tipo de arrogância. E é interessante, né, que essas coisas que a gente pensa que está fazendo bem, que está agindo correto, está nos impedindo de ser abençoado por Deus, está impedindo que a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos alcance, nos abençoe e faça com que portas que estavam fechadas sejam abertas para a glória do Senhor. Porque o soberbo, o orgulhoso, não dá glória a Deus, dá glória a si mesmo. Foi a força do meu braço, foi a minha capacidade, eu que conquistei, eu que consegui, eu sou o cara, eu sou melhor, olha como eu sou importante. E é interessante que depois que você já atinge um nível de soberba e de orgulho, você não reconhece mais quem te ajudou a chegar onde você estava, onde você está. Tem dificuldade de retornar do ponto onde parou, da decisão errada que tomou, do posicionamento equivocado que teve na sua vida. Quantos problemas surgem porque a gente não entende que a Bíblia está falando algo a respeito de um tema que nós precisamos nos informar melhor e crescer nisso e saber que o caminho da humildade é o caminho da manifestação do poder e da glória de Deus. Você sabe por que muitas vezes a gente não se quebranta na oração, não se quebranta na presença de Deus? Por conta do orgulho. Mas tem mais aqui. O orgulho nos afasta do conhecimento de Deus. Romanos 1:21 a 27 diz: sim, eles conheciam algo. Eu estou lendo na versão transformadora. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. O que isso está querendo dizer? Que por conta da soberba do homem, o homem inventou suas próprias verdades, seus próprios conceitos. O homem decidiu caminhar pelos caminhos que acha que é melhor para ele, porque rejeitaram a soberania de Deus em suas vidas. Essa arrogância, esse orgulho, essa presunção trouxe prejuízos. Como é que a gente consegue então perceber o orgulho?
É interessante isso, porque é sempre mais fácil a gente perceber o orgulho nos outros do que na gente. Sim ou não? Como é fácil, né? Mas você, hein? Só que a gente não percebe. Veja, marido e mulher normalmente quando estão brigando. É sempre o outro que está errado. A gente está certo. Não é verdade, irmão? Tem algum casado aí ou não? Você tem brigado com a tua esposa, com o teu marido de vez em quando? Pastor, o senhor não conhece a fera que está lá em casa. Qual das duas? Qual dos dois, terror? Ah, mas a culpa é dele, ou a culpa é dela. E a gente sempre aponta o dedo para o outro, porque nós estamos vendo o problema na outra pessoa. O orgulho é no outro. A gente está com um problema, porque nós não conseguimos perdoar, nem pedir perdão. Não conseguimos nos humilhar, reconhecer o erro que nós temos cometido. E a gente não consegue ver onde é que está o problema. O problema não está em mim, pastor. Olha, irmãos, há muito tempo eu atendo casais na igreja. E é interessante, quando vem para o gabinete, quem começar a falar, já aponta o dedo assim. Eu nunca vi uma pessoa chegar no gabinete pastoral e dizer assim: pastor, eu vim aqui para dizer para o senhor, eu estou dizendo espontaneamente, tá? Porque tem algumas vezes na pressão, o cara até, né, a mulher... Eu vim aqui dizer para o senhor que eu sou a pessoa mais errada desse mundo. É culpa minha. Está dando tudo errado porque eu estou errado. Não. Você não sabe como minha esposa é, pastor. Minha esposa é uma tribulação. Ou vice-versa. Porque é muito mais fácil você apontar o erro para outra pessoa. Você vai numa empresa e de repente alguém larga um emprego que poderia prosperar muito, poderia crescer muito, por conta de briga, de orgulho, de alguma situação, alguém feriu o teu orgulho. Você já viu falar a expressão orgulho ferido? Alguém já viu falar sobre isso? Orgulho ferido? O que é orgulho ferido, irmão? É um arrogante que não aceita nada. Ah, porque não me reconheceram, porque não me valorizaram, porque não me honraram, porque não fizeram a minha vontade, porque isso, porque aquilo outro. E aí os casamentos acabam, os divórcios acontecem. Você sabia que Deus odeia o divórcio, né? Está lá em Malaquias, depois você dá uma olhada lá. Deus odeia a separação. Por que Deus odeia a separação? Porque a separação, comumente, não são todos os casos, mas na grande maioria, hoje a gente usa a expressão incompatibilidade de gênio. Olha que nome bonito para dizer, porque o cara é orgulhoso para arrebentar, não tem como conviver com essa coisa, então a gente vai separar. Tem alguém me escutando aí? Está tão silêncio. Oi? Ó, tem gente na igreja, glória a Deus. Pensei que estava falando sozinho. E as pessoas então, elas rompem os relacionamentos, saem das igrejas, migram para um lugar e para outro. O problema está naquela igreja lá. Aquele povo, aquele pastor, aqueles irmãos e tal. Ele não tem problema, irmão. Mas você já percebeu que muitas vezes a gente fica migrando de um lugar para outro para resolver o problema agora eu não vou mais conviver com aquele problema. E o problema não é o lugar. O problema é você mesmo. Ou, no caso, eu mesmo. Que eu não estou me isentando do que eu estou ministrando. A grande maioria das vezes não é mudar de relacionamento, de igreja, é mudar de comportamento interno. Alguém pode dizer um glória a Deus? Mas, gente, é difícil lidar com orgulho na gente. Alguém diz que orgulho
é que nem mau hálito. Todo mundo sente, menos o indivíduo. Muitas vezes a pessoa não entende que a manifestação do orgulho, ela aparece das maneiras mais sutis que existem por aí. Ah, pastor, não é bem assim como o senhor está dizendo. Claro que não. Você não concorda? Porque você já sabe tudo, né? Ou porque você é orgulhoso mesmo e não pode aceitar uma verdade. Mas quando você investiga a fundo, você vai ver que a raiz do problema está no teu orgulho, não está na outra pessoa. Provérbios no capítulo 15 diz que a palavra branda desvia o furor. O que é a palavra branda, irmãos? Da onde surge a palavra branda? E a palavra dura suscita a ira. Da onde surge a palavra branda e da onde surge a palavra dura? A palavra branda vem de uma coisa muito interessante na vida de alguém que entendeu princípios. Vem da humildade. E a palavra dura vem do orgulho, da arrogância, da presunção, da altivez. O quê? Você vai falar assim comigo? Você vai ver o que vai acontecer. O orgulho, ele tem essa facilidade de mexer com as nossas estruturas. Porque o orgulho tem um princípio espiritual. Já eu vou chegar lá. O que o orgulho faz? Ele rotula as pessoas. Normalmente o orgulhoso diz que os outros são orgulhosos. Ele não. Imagina. Eu sou a pessoa mais humilde do planeta. Você é arrogante, eu me orgulho da minha humildade, né? Sou humilde para arrebentar. Mas normalmente não é assim. E você percebe os toques do orgulhoso. A gente inclusive pode ser orgulhoso por achar que é mais espiritual do que os nossos irmãos, que não são tão espirituais assim. Pastor, eu sou um crente humilde. A gente pode se orgulhar por ser espiritual. Pode se orgulhar por um monte de coisa na vida da gente. Qual que é o maior problema que a gente tem? A gente tem problema de reconhecer a origem dos nossos problemas. Botar na cabeça da gente, de alguma maneira, está incrustado, que se eu me humilhar, a outra pessoa vai se aproveitar. Essa mensagem vem do inferno, irmão. Isso é coisa do diabo. Satanás trabalhou nisso para que nós não andemos da dimensão daquilo que Deus quer que nós andemos. Se a gente tivesse a sabedoria de viver, de reagir em humildade, de viver em humildade, nós entraríamos nas situações da vida e sairíamos com muito maior habilidade, com muito maior tranquilidade. Acontece que a gente é muito altivo. Você quer perder um emprego? Vou dar a receita para você. Seja bem orgulhoso, e logo, logo você vai ver como é que vai ser. As pessoas rejeitam pessoas orgulhosas. Quanto mais orgulhoso a gente é, mais rejeitado a gente se torna. Porque as pessoas não dão crédito. E é mais ou menos assim, ser orgulhoso você trata a pessoa, porque eu não sei se você já percebeu, tem gente que já olha assim, né? Esse olhar altivo, que a gente vê na Bíblia, que a gente vê no dia a dia, é nítido de uma pessoa orgulhosa. E logo, logo, com toda a altivez que a pessoa possa ter no olhar, na postura, na maneira de ser, Deus vai tratar isso. Você pode ser crente e ser orgulhoso. Você pode ser incrédulo e ser orgulhoso. Porque isso não é uma coisa que é só de algumas pessoas.
Atrás disso tem todo um trabalho. O que orgulho faz nas nossas vidas? Primeiro, ele nos torna insensíveis à voz de Deus. Provérbios 16, 1 diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina a intenção de cada um. Com Deus não tem essa conversa de querer enganar Deus. Você pode enganar o homem, fazer de conta para o homem, simular, mas para Deus não. Como eu disse aqui, lá em Tiago diz que Deus resiste o soberbo. Então muitas vezes a pessoa está dizendo: mas eu faço tudo tão legalzinho, aparentemente para os outros. A gente pode servir na igreja para impressionar pessoas, para impressionar alguém, para se mostrar como alguém espiritual, a um servo prestativo. Se a intenção estiver errada, Deus não recebe nada disso. Deus quer que façamos para Ele sim, mas com o coração em humildade. Amém, irmãos? Glória a Deus. O orgulho, ele gera contenda, divisão, separação, prejuízo, falta de tolerância, amargura, ressentimento, mágoas. Por que é tão difícil perdoar? Você já pensou nisso ou não? Por que você acha que é difícil perdoar, meu irmão? Vamos, igreja, vem comigo aqui. Por que é difícil perdoar? É porque eu sou bonzinho, pastor. Eu sou um anjinho. Eu sou uma pessoa muito boa. E o fulano me magoou, pastor. De tão bonzinho que eu sou. A culpa é dele. Mas perdoa. Não, ele que fez. Ele que perdoe. Então a gente não se dobra para perdoar. Tem gente que é muito difícil de perdoar e de pedir perdão. Tem gente que não pede perdão por nada, a vida inteira, não pede perdão. E o que isso denuncia? Denuncia que aquela pessoa é extremamente orgulhosa, ela é soberba. Quando Jesus está ali na cruz, está falando de Jesus, mas o homem Jesus está lá, tem um entendimento, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. E Jesus encoraja tanto o perdão, porque o perdão vai tratar exatamente o orgulho do nosso coração. Quem não perdoa é porque é extremamente orgulhoso. E vou falar uma coisa para você: não é fácil perdoar por conta do orgulho que muitas vezes está no nosso coração. Por que as coisas são tão difíceis? E cada vez parece que ficam mais difíceis ainda. Por conta do quê? Porque nós aumentamos a nossa raiva, o nosso rancor. Nós dizemos: nós somos crente, mas não vivemos como crente. Porque não praticamos o perdão, porque não perdoamos, e não perdoamos porque somos orgulhosos nas nossas relações interpessoais. Dentro de casa, no trabalho, por todo lugar onde a gente vai. Se alguém pisar no nosso calo, a gente fica cheio de razão. E dá um sermão logo, e bota o dedo na cara, e começa a dizer que... E aí vem os problemas. Pode perceber, irmãos, quantas manifestações de orgulho a gente tem. Olha, Tiago, ele nos dá uma aula. Capítulo 4 de Tiago, versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Você já tinha lido isso na Bíblia? Tá na versão transformadora. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso por procederem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo? Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas para que
para o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em vós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse é o caminho da bênção, esse é o caminho da restauração, esse é o caminho da conquista, esse é o caminho de ver vitórias, de ver milagres na nossa vida. Esse é o caminho de ver a sua casa restaurada, o seu lar transformado. Esse é o caminho de ver o seu casamento restaurado, meu irmão. Eu preciso de um conselho, não precisa se arrepender, se humilhar, chorar aos pés do Senhor. Você já sabe o que tem que fazer, mas não faz porque é teimoso, é orgulhoso, é arrogante no coração, não se dobra, não se humilha diante de Deus e quer ver a manifestação de Deus. Sinta isso no teu espírito, em nome de Jesus. Por que está dando errado, pastor? Porque Deus resiste o soberbo, irmão. Eu não sou soberbo aqui na igreja, só sou lá em casa. Você continua sendo soberbo. Só lá no trabalho, você é soberbo, tem que ser tratado, tem que colocar o coração diante do Senhor. Quantas vezes a gente, eu pergunto isso há muito tempo. Vai atender casal? Vai, conversa, aconselha, orienta e tal. Qual o problema? Vocês estão orando? Não estamos orando. E como é que você quer que dê certo se você não está orando? Você sabe por que a gente não ora? Falei outro dia aqui. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois de pecarem foi se esconder de Deus. E se a gente se esconde de Deus e não ora, e você que não gosta de orar, quero dizer para você, você não está orando porque você está em pecado. Você sabe disso, né? Você sabe disso. Você está vivendo em pecado, por isso que você não vem orar, por isso que você não vem buscar a presença de Deus, por isso que você tem dificuldade de ter tempo na presença do Senhor. A única coisa que existe que nos separa de Deus é pecado, não é outra coisa. Aí eu tenho um compromisso, conversa fiada, conversa para boi dormir. Todas as vezes que a gente está vivendo em pecado, a gente foge da oração, corre da oração. Por que tem esse problema? Porque tem algo ali no coração, que é uma independência de Deus, que é um orgulho, você quer viver da sua maneira. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não é da sua maneira, é da maneira da palavra de Deus. Mas eu não concordo com a Bíblia por conta do orgulho, irmão. Jesus fala uma coisa muito simples. Lucas 9, 23 diz assim: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem,
o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Simples. Ou você deixa Jesus governar a sua vida, ou não. Sabe, o seu conceito, o meu conceito a respeito disso, pouco importa. Eu tenho que ficar com o conceito da palavra. Amém? Nossa, pastor, que mensagem dura é essa? Não, não é dura, ela é real, ela é verdadeira. Ela é a palavra de Deus. A gente fica colocando um monte de entrave. A gente é cristão, mas vive como incrédulo. A gente diz que crê em Deus, mas vive como quem crê no diabo. Eu sou de Jesus, mas eu não quero obedecer a palavra de Jesus. Eu quero obedecer a minha vontade, o meu querer. E a gente começa a entrar em conflito. E as coisas não dão certo. E a gente sempre tem que achar um bode expiatório, porque a culpa é dos outros, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é desse, a culpa é daquilo. Não, o problema não está nisso, o problema está no orgulho do coração que não se dobra. Porque muitas vezes Deus está te resistindo, você não entendeu ainda, que Deus está resistindo. Eu me lembro uma época na minha caminhada, que eu sabia o que Deus estava fazendo. E a coisa não ia. Não fluía, irmão. E eu sabia que Deus estava me quebrando. Mas me quebrando mesmo. E chegou alguém para mim e disse: meu irmão, você precisa de ajuda? Eu falei: não, não preciso. A única ajuda que eu preciso é que você ore por mim. Quando lembrar de mim, me coloca na presença de Deus. Porque aquele tratamento estava prolongado. Foram 6 anos Deus me tratando, me quebrando e me moendo. Não terminou ainda, viu, irmão? Que a figura aqui, o artigo aqui, é duro de quebrar. Pastor, por que está travado? Por que não vai, pastor? Por que a coisa não acontece? Deus precisa quebrar o orgulho. E de alguns, quanto mais rígido, mais violenta será a pancada para quebrar. Deus resiste o soberbo. Tem gente que é soberbo em obedecer a própria palavra de Deus. Não vou, não quero, não faço, não conte mais comigo, Senhor. Dureza do coração. Por causa do quê? Por causa disso, daquilo outro, 1 zilhão de desculpa. Mas o problema é que o orgulho está reinando. Falta humildade, falta quebrantamento na presença de Deus. Falta você se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia, eu estou pecando. Um certo irmão trabalhou muitos anos para Jesus. Foi usado por Deus tremendamente. Fez muitas coisas para o Senhor. De repente ele foi acometido de uma enfermidade. Ele não era curado. Muitos pastores foram orar para aquele homem e não aconteceu nada. Ele é um pastor também. Até que um pastor chegou um certo dia na casa dele. Foi lá orar por ele. E o que ele encontrou? Um homem pele e osso. Pele e osso. Não morria, mas também não saía daquela situação. E o pastor que estava ali começou a orar e falou: Deus, onde é que está o problema? Sabe onde estava o problema? Ele estava magoado com Deus, porque ele tinha feito tanta coisa para o Senhor, e o pagamento que ele havia recebido de Deus era aquela enfermidade. Esse pastor olhou para ele e falou: enquanto você não pedir perdão ao Senhor, enquanto você não liberar perdão na direção de Deus, porque você se julga injustiçado, você não vai ser curado. Caiu a ficha. Naquele momento ele se arrependeu, orou, chorou, se quebrantou, pediu perdão. Sabe o que aconteceu? Ele
ele foi restaurado, ele foi curado. Em poucos dias, um homem que já fazia anos que estava ali sofrendo, foi restaurado para a glória de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos um tratamento diferenciado, e Deus quer realmente nos dar, só que nós não entendemos que muitos dos nossos problemas estão numa origem maligna. Onde é que surgiu o problema do orgulho, pastor? Olha aqui, Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aqui começa o problema, onde surge o diabo, a malignidade. Por que é tão difícil, pastor, ver o agir de Deus quando eu sou orgulhoso no meu coração? Eu vou explicar para você. Porque você começa a funcionar num princípio maligno. Por que eu não consigo perdoar? Porque você está funcionando num princípio maligno. Quem está governando a tua vida não é o Espírito Santo. Quem está governando a tua vida é um espírito maligno, que vai te prender no orgulho, na arrogância, e aí você não perdoa, aí você não reconsidera, aí você não volta atrás. Sabe aquela birra que você aprendeu a fazer como criança? Ali já era orgulho. Aí você ficou um adulto birrento, magoadinho, ressentido. Aí você disse: eu não faço mais isso na obra de Deus. E você está achando que está fazendo bonito, está fazendo birra para alguém. Vou contar para você com um sentimento no meu coração: você está fazendo mal para si mesmo. Até quando a gente vai permitir que o orgulho governe a nossa vida, ao invés de deixar que o espírito de sabedoria e de graça tome conta do nosso coração? Até quando nós vamos deixar de obedecer à palavra do Senhor, ao Espírito Santo, e vamos viver pelo domínio, pelo governo da nossa carne? Oxalá hoje a gente possa entender que o caminho de vencedores, que o caminho de vitórias, não é fazer uma campanha, que você pode fazer 500 campanhas de oração, irmão. Se você não se entregar ao Senhor, você não vai encontrar o caminho da humildade. Você pode pedir para todo mundo orar por você, se você não se humilhar, não vai funcionar. Você vive reclamando da tua sorte, da tua vida. Sabe o que é isso? Manifestação camuflada de um orgulho gigantesco no seu coração. Porque nunca a culpa é sua, sempre a culpa é dos outros. Nunca você está errado, sempre os outros estão errados. Eu sei que esse tema é um tema muito... Mas se a gente quiser crescer na fé, crescer na vida espiritual, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. E humilhar diante do Senhor não é nenhuma atitude aparente para o ser humano, é uma atitude interna, de arrependimento e de decisão de caminhar em obediência. Me mostra uma pessoa desobediente, eu vou dizer para você: aí está uma pessoa orgulhosa. Me mostra uma pessoa que só faz do jeito que quer, eu vou dizer para você: não, pastor, essa pessoa de vontade forte. É, exatamente. Vamos ficar de pé? Quero encorajar você a orar. Se esta palavra fez sentido para você, se não fez, nós continuamos amigos.
Se fez sentido, eu quero dizer para você uma coisa: sua casa vai ser restaurada. Você vai poder olhar na cara do seu esposo e dizer assim: me perdoe. Ou você vai olhar na cara da tua esposa e vai dizer: me perdoe. Quero mudar as coisas. É difícil perdoar, irmão. É difícil, porque você tem que deixar a tua vida ser governada pelo Espírito Santo. Amém? Fecha os teus olhos aí, eu quero orar por você, rapidinho. Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Se o Senhor não fizer nada em nosso coração, ninguém pode fazer. Mas nós pedimos ao Senhor que hoje, nesta noite, tomemos consciência de pontos que nós precisamos acertar na nossa vida. Pessoas que precisamos pedir perdão. Traz à memória agora, Senhor, situações que nós agimos com extrema arrogância. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor traga isso à memória, ao nosso coração, para que possamos agir em obediência à tua vontade e à tua palavra. Senhor, nos ajude a caminhar de acordo com a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a andar em sabedoria, com o coração quebrantado, com o coração humilde, para que em nenhum momento da nossa vida sejamos resistidos pelo Senhor. Porque o homem pode nos resistir, o homem pode nos rejeitar. O ser humano pode fazer qualquer tipo de esquema contra nós. Mas se o Senhor estiver do nosso lado, nós vamos vencer todo e qualquer esquema, objeção, retaliação, seja o que for. Agora, Senhor, se o Senhor fechar os céus, se o Senhor não deixar mais a terra produzir, Senhor, se o Senhor tornar infértil a nossa vida, para onde nós vamos fugir, Deus? O Espírito Santo me fala uma coisa bem interessante aqui. Se você tomar a atitude que tem que ser tomada, escute bem essa palavra, são para duas pessoas específicas. Eu posso ir na tua direção e mostrar quem você é, mas não vou fazer isso para não constranger você. Um homem e uma mulher. Deus me diz muito claro: se você tomar a atitude que tem que ser tomada, eu vou sarar a tua terra e vou te trazer num nível de bênção e de prosperidade como você nunca experimentou. Deus está me dizendo: você tem patinado todos esses anos por conta do seu orgulho, da sua arrogância. Eu vou ter que falar o que Deus está mandando dizer. Você por muitas vezes se fez de prestativo ou prestativa, aí é contigo, tá? Para passar uma impressão para as pessoas. Mas Deus conhece você. Deus sabe o que vai dentro do seu coração. Eu continuo a oração. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender a tua vontade e o teu querer. Nos livre, Senhor, de estarmos vivendo num tempo em que o Senhor esteja nos resistindo. Ensina-nos, ó Deus, a nos dobrar na tua presença, com o nosso coração, com a nossa vontade, diante do Senhor, para não sermos em momento nenhum resistidos pelo Senhor. Opera em nossa vida, Senhor. Como lemos ontem em Ezequiel, dê-nos, ó Deus, um coração de carne, tira o coração de pedra, nos dê um coração quebrantado, humilde, cheio da tua presença e da tua unção, para vivermos, ó Deus, abundantemente, segundo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Eu não vou pedir para você orar e repetir comigo a oração, porque essa oração você tem que fazer em casa, você com Deus.
Escute bem o que Deus está falando a você. Provavelmente você vai ter que chegar em casa e fazer um concerto com a tua esposa, com o teu marido. Você vai precisar fazer um concerto em casa. Você vai precisar acertar algumas coisas. Irmão, existe uma técnica maligna. Vamos deixar de lado, faz de conta que não existe, que não tem o problema. Mas ele vai levantando tijolinho, sabe? Tijolinho, 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 tijolinho. E tem algumas coisas aqui que já não tem mais um tijolinho, já é uma parede de divisão. Fazer de conta não é perdoar. Fazer de conta é mascarar o problema. Alguém está me entendendo aqui ou não? Muitas vezes nós mascaramos o problema e não resolvemos. Como que resolve um problema na vida do cristão? Com perdão sincero e verdadeiro. Alguém pode dizer amém?